Vamos começar aqui então com o primeiro tópico, que é a arquitetura GIS corporativa. Só recapitulando, quais são as funções e os pilares de um GIS? Essas figuras, inclusive, são bem antigas, elas têm mais de 10 anos, mas isso não mudou nada, tá? De lá para cá. O que mudou são incrementos de ferramentas, modos de acessar os dados, modos de gerar os dados. Isso sim mudou, mas os pilares continuam os mesmos. Então, um GIS ele sempre vai depender de um hardware, ele sempre vai depender de um software, dados, processos de análise e pessoas. Esses pilares não mudam. O que talvez possa mudar é que o software e hardware possam ser substituídos por serviços. Então, hoje posso ser que eu não tenha mais um software, mas sim um serviço de mapa na nuvem. Tá? Então, esse é um pilar extra que eu vou explicar mais adiante, que não está aqui nessa estrela aí do lado esquerdo da tela. E os sistemas eles podem prover todas ou só alguma dessas características. Então, um software GIS ele tem todas essas funções ou parte delas. Então, ele deve ser responsável em capturar informações, ou seja, eu posso capturar essa informação através de um formulário de campo. Eu devo armazenar, ou seja, ele tem que ter uma estrutura de armazenamento, seja ela por arquivos, como estrutura de arquivos shapefile ou banco de dados. Ele deve ter ferramentas para consulta desses dados, ou seja, como eu monto uma query, por exemplo. Se eu tenho um mapa de cidades, eu quero fazer uma query de saber quais as cidades têm mais de 100 mil habitantes. Então, esse é um exemplo de consulta que ele pode fazer. Ou ainda, eu quero saber quantos clientes estão contidos em determinado bairro. Esse tipo de consulta um software GIS tem que fazer. Análise, ou seja, análise espacial, que pode ser uma estatística espacial, uma estatística multivariada. Exibição e saída. Esses últimos dois tópicos, mais o primeiro de captura, são o que um GIS corporativo acaba acrescentando a mais aí. No fato primeiro da captura e do armazenamento, eu posso utilizar recursos de campo, no caso de captura, como mobile. Então, hoje eu posso ter ferramentas que rodam em tablet, rodam em smartphone. E no passado, isso era feito em alguns softwares que eram com Windows Mobile, e o ainda era feito com um formulário, com prancheta, você preenchia à mão o formulário para depois ser tabulado. Então, o GIS corporativo incorporou e barateou, em alguns casos, a maneira de capturar. O armazenamento ele varia no GIS corporativo. Ele pode ser simplesmente um conjunto de arquivos ou até uma estrutura num grande banco de dados, que eu vou mostrar mais adiante. Mas o principal que mudou, que barateou muito, é a maneira de você exibir os dados, ou seja, como que eu exibo. Anteriormente, eu só tinha duas maneiras. Ou a pessoa via na tela, ou ela tinha o software instalado no computador, ele via na tela, ou ele entregue um mapa impresso, ou ainda um PDF, ou uma figura. Antigamente era dessa maneira. Depois surgiu os primeiros WebGIS, que começaram a publicar mapas, etc. E com o advento do Google Earth e Google Maps, essa questão do WebGIS disparou. Tá? Tanto que a ferramenta que eu vou mostrar aqui hoje, ela utiliza por trás a base de dados do Google Maps. Tá? E anteriormente, para você ter um WebGIS era muito caro, que eu vou explicar aí nos próximos slides o que muda de um GIS convencional para um GIS corporativo. Primeiramente, o que é um GIS desktop, que é o convencional, que é o ponto de partida para qualquer projeto? É você ter uma ferramenta desktop, um software, que ele pode ser tanto o ArcGIS Desktop, o MapInfo, o QuantumGIS, e entre outros. Tá? Esses três que eu citei são os mais comuns, que eu vejo mais o pessoal utilizando, especialmente agora o crescimento da ferramenta QuantumGIS. Qual que é a vantagem do QuantumGIS? Ele é gratuito, então eu não tenho que pagar por licença de software. O ArcGIS é excelente, porém ele tem um custo, e dependendo do tipo de licença que você vai adquirir do ArcGIS Desktop, seja a básica, intermediária ou avançada, esse custo tende a crescer. Só para ter uma ideia, o ArcGIS intermediário, o editor,
ele custa em torno de R$ 36.000. Provavelmente esse preço deve ter subido porque o dólar subiu recentemente. Eu lembro desse preço no ano passado, quando o dólar ainda não estava a 3 e lá vai cacetada. Então, isso aqui é o que parte do projeto GIS, um conjunto de dados vetoriais, ou imagens, etc., um banco de dados, e um GIS desktop para trabalhar esses dados. No nosso caso aqui, eu separei um conjunto de dados e o nosso GIS desktop será o Quantum GIS. Tá? Isso sempre vai ter que ter uma equipe, então eu vou ter que treinar um pessoal para trabalhar com Quantum GIS. Então, vai ser um investimento em treinamento, tanto que vocês estão aqui assistindo o treinamento. Investimento em dados. Alguns dados eu vou mostrar hoje que é possível pegar gratuitamente, mas nem todos. Tá? Mas os que eu vou mostrar hoje já dá para partir de um projeto bem bacana, que já dá para dar algum retorno. E um software GIS, ele precisa de uma máquina boa também, né? Um bom computador para se trabalhar. Eu preciso de um computador com um bom processamento, se tiver uma placa de vídeo, ok. Mas esse investimento inicial, ele fica em torno de 2.900 a R$ 4.000 de um bom notebook da Dell. Eu comprei recentemente um da Dell aí, paguei em torno de 4.000, mas é o notebook. Porém, você consegue trabalhar com versões menores. Então, parte aí do investimento básico, entre 2.900 e 4.000 numa máquina. Tá? Como o software é gratuito, você não precisa investir nada. Tá? Então, o que seria essa evolução? Então, eu mostrei primeiro o desktop. Agora estou mostrando uma estrutura corporativa de um GIS com vários meandros que são utilizados em grandes corporações. Por exemplo, eu posso citar a Sabesp, a Eletropaulo, a Petrobras. Essas grandes empresas, eles têm um GIS corporativo muito grande. Por exemplo, na Sabesp tem um GIS corporativo que gerencia toda a operação, ou seja, de coleta de esgoto, distribuição de água, ligação nas casas. A Eletropaulo a mesma coisa. Então, essa estrutura ela exige um investimento altíssimo em servidores de dados, porque eu preciso ter um grande local para processar um volume grande de informações. Investimento em banco de dados, ou seja, tem que ter licença de um Oracle, de um SQL. Eu tenho que comprar a licença do software de server, que ela é bem cara. Eu tenho que ter equipes com vários GIS desktops espalhados, então, ou seja, tem várias pessoas produzindo dados no GIS desktop. Eu tenho ainda a questão de importação de dados, ou seja, trazendo dados de outras fontes, como AutoCAD e assim por diante. Isso na ponta da produção. Aí na ponta de quem consome os dados, que está do lado direito aí. Eu tenho que ter um servidor de internet, um servidor de intranet, equipes de desenvolvimento fazendo front-ends para WebGIS, para GISmóvel, ou até edição via web. Então o custo desse aqui é altíssimo. E até pouco tempo atrás não tinha outra alternativa a não ser investir nessas tecnologias. Esse pouco tempo atrás, estou dizendo, é coisa de 5 anos atrás. 5 a 6 anos atrás. Então naquela ocasião eu tinha que ter um servidor, eu tinha que comprar uma licença de software server, por exemplo, o ArcGIS Server. Eu tinha que ter uma conexão na internet de entrada e de saída de dados. Eu tinha que ter licenças de software desktop e por aí vai. Então, eu lembro que um GIS que eu montei para a Conestoga Hoovers tinha ficado algo em torno, na época, de R$ 80.000, se eu não me engano, entre aquisição de licença de software, aquisição de servidor, aquisição de consultoria especializada para desenvolvimento. Então, o custo foi muito elevado. Agora pense nisso para um pequeno consultor que está começando, ou para uma empresa pequena, ou até para um estudante ou um pesquisador. É impossível, é muito caro. E o seu cliente talvez não pague esse investimento. Para isso, começou a surgir soluções alternativas, soluções mais baratas que tiram a necessidade de investir pesado em servidores e sistemas para servidores, que é essa solução aqui híbrida de um GIS desktop e nuvem. Então, quem tem um Quantum GIS, por exemplo,
ele já tem um software desktop que pode trabalhar com os dados sem investimento de licença. Aí ele pode expandir isso para um WebGIS e para um GIS móvel em outra plataforma, que é que eu vou mostrar daqui a pouco. Só para terminar aqui, essa solução que eu estou mostrando, ela pode envolver desde a mais básica, que é a que vai ser apresentada nesse curso, as soluções intermediárias. Por exemplo, o GIS Desktop ele pode ser um ArcGIS, não precisa ser um Quantum GIS. Vamos supor que você já tem a licença do ArcGIS, ele é até mais interessante, porque ele conversa com a outra plataforma do GIS Cloud e fica mais interessante aí para esse trabalho. Vamos falar então agora da arquitetura GIS de baixo custo, apresentando as ferramentas que nós vamos trabalhar aqui nesse web treinamento. Então, esse aqui é uma réplica, né, do outro slide que a gente mostrou agora. Nesse slide, então, eu estou mostrando aí um pouco a marca dos softwares que nós vamos trabalhar. Então, o GIS Desktop, onde vamos começar o trabalho, ele vai ser, vamos utilizar um Quantum GIS para gerar os dados, assim por diante. E para nós gerarmos a publicação dos dados na nuvem, para depois gerar páginas de WebGIS e formulários de campo para GIS móvel, nós vamos utilizar uma outra tecnologia chamada GIS Cloud. Tá? É uma tecnologia mais barata e ela possibilita desde uma solução free até uma solução paga, mas com custos mais pertinentes, não são custos exagerados. Então, qual que é a ideia? Você pode ter os dados armazenados na nuvem, ou seja, a nuvem ela serve como um servidor de dados e um servidor de internet, e além de um servidor de GIS móvel. Então, toda a infraestrutura de servidor ela fica na nuvem, ou seja, você não precisa comprar um servidor, você não precisa comprar um software, porque essa solução ela é paga ou ela é gratuita por serviço. Então, se você quiser pagar, você vai pagar por um período, você não vai pagar pela aquisição da licença. Vamos supor que é um projeto temporário. É um projeto, por exemplo, que eu tenho que fazer um cadastro de clientes, ou um cadastro de árvores, ou um cadastro de qualquer coisa que seja, que eu vou um projeto de 6 meses. Então eu não preciso pagar uma licença, basta eu assinar a ferramenta por 6 meses. Então isso eu já imputo isso no custo do projeto. Então eu consigo melhorar a dinâmica da montagem dos meus orçamentos dessa maneira.